todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Pai amado, Deus poderoso sobre todas as coisas, em nome de Jesus, nós, amado Salvador, teu amado Filho, que morreu na cruz do Calvário, meu Pai, derramou seu próprio sangue, a remissão do nosso pecado, a transformação das nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, teu amado Filho, pelo poder do teu Santo Espírito, que nos reunimos nesta noite, meu Pai, adorar o teu nome, agradecer ao Senhor por tudo, falar com o Senhor da nossa intimidade, intimamente queremos falar com o Senhor das nossas dificuldades, dos nossos medos, das nossas preocupações, às vezes até da nossa descrença, das nossas dúvidas, meu Pai. Mas tenha misericórdia, teu Santo Espírito venha abrir o nosso coração para o entendimento dos ensinamentos do Senhor Jesus pelo Evangelho. Ensina-nos, meu Pai. Tenha o Senhor poder sobre nossas vidas, liberdade do nosso meio, pelo poder do teu Santo Espírito. Fale conosco, tire toda a dúvida, Pai. Abre nosso entendimento, meu Pai, para que essa palavra possa produzir algo muito especial no nosso coração. Pelo poder do teu Santo Espírito, nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que está no livro de Lucas, capítulo 7. Convido todos que abram a Bíblia e acompanhem a leitura dos versos 36 ao 50. Lucas 7, 36 ao 50. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Todos encontraram? Contou uma galera. 7. 36 ao 50. Amém? Amém. Irmãos, esse é um assunto muito interessante, porque Lucas relata um assunto acontecido naquela época com uma determinada mulher. E ele fala o seguinte a respeito de um pecado, mas não fala qual é o pecado. Então, todos nós, quando ouvimos uma palavra dessa, a pecadora, primeiro aqui nós começamos a conjecturar, a fazer ilações a respeito de qual foi o pecado dessa mulher. Antes de qualquer coisa, vamos lembrar o seguinte, aqui está dizendo um caso específico de uma mulher. Mas, quando nós temos que lembrar, o pecado não é particularidade de uma mulher, não é questão de gênero. Pecador, tanto é pecador a mulher, quanto é pecador o homem, sem diferença. Nesse caso aqui, está referindo a um específico caso acontecido com uma mulher. E nós, nesse texto aqui, não fala a respeito do pecado da mulher. Mas, se nós lermos esse texto, nós vamos conjecturar em diversos pecados. Por exemplo, essa mulher, ela é uma prostituta. Essa mulher adulterou, essa mulher traiu o marido, essa mulher roubou, essa mulher matou, essa mulher abandonou o filho, essa mulher fez isso, essa mulher fez aquilo, isso aqui. Isso é da natureza humana, isso acontece conosco a todo dia da nossa vida. Quando nós ouvimos falar assim, isso no mundo secular, no mundo terreno, prendeu o fulano de tal, roubou, matou, bebeu, aconteceu, jogou, até, ficou, programa. Nós colocamos vários,
crimes em cima daquela pessoa, como nós colocamos vários pecados em cima dessa mulher. Isso é da natureza humana, tudo. Nós ouvimos falar assim, fulano separou de fulano, ou fulano separou de fulano. Não, é adultério, isso, aquilo. Fulano foi mandado embora do emprego, ou perdeu o emprego, ou saiu do emprego. Por quê? É sério, isso é da natureza humana. Por quê? Porque somos todos pecadores, indistintamente. Às vezes nós temos a arrogância, a petulância de dizer, meu pai é um santo, minha mãe é uma santa, minha avó é uma santa, meu filho é um santo, fulano então é um santo. Não existe santo, todos são pecadores, não tem mamãe, não tem papai, não tem vovó, não tem filho, não tem marido, não tem mulher, não tem ninguém, todos pecadores. Isso é uma cultura que nós aprendemos. A pessoa é boazinha, é santo, não é santo, tudo pecador. Todo mundo, Paulo é pecador, Pedro é pecador, João é pecador, Tiago é pecador, Judas, todo mundo pecador. Um que não pecou foi Jesus Cristo. De uma vez por todas, corta esse negócio de achar que é santo, que pai é santo, que mãe é santa, que é tudo pecador. Mas nós vamos falar aqui especificamente de uma mulher que nós não sabemos quem. Uma mulher não é nominada que mulher é, mas diz assim, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Vamos primeiro entender aqui, isso é um milagre? Não é milagre, isso é cultura. Na cultura dos judeus naquela época, tinha a cultura de chorar, lavar os pés, adorava ídolo, adorava rei, adorava beijar a mão de rei, lavar pé de rei. Isso não é milagre, isso é um caso que aconteceu. Aí João relata da seguinte maneira, começando no verso 36, ele diz assim, convidou, está dizendo que, referindo a Jesus, que um fariseu o convidou, ou então diz assim, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Tomou lugar. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, todo mundo sabia que essa mulher era pecadora. Contou não, agora? Não sabia. Eu não sei. Você está em Lucas? Não, eu entendi essa outra palavra, não é Lucas. Então vou começar de novo. Verso 16. Convidou a Jesus. Lucas está relatando que um fariseu convidou a Jesus. Quando acontecer, só falar a página que fica mais fácil. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, quer dizer, a mulher já era conhecida como pecadora, a sociedade já tinha colocado aquela mulher como pecadora, está estigmatizada, pecadora. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. 38. E, estando por trás aos seus pés, chorando,
regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidou Jesus, disse consigo mesmo. O fariseu não disse para Jesus, o fariseu falou com ele mesmo, pensou. Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Está vendo como é que a mulher está estigmatizada pela sociedade, pela cultura? E o fariseu, outro pecado do fariseu, que é um pecado nosso também, duvidamos de tudo. 39, prestem atenção, verso 39. Ao ver que a mulher estava beijando os pés de Jesus e ungindo os seus pés com unguento, secando o cabelo com as lágrimas do choro, com os cabelos, o fariseu pensou assim, esse não pode ser profeta, porque se ele fosse profeta, ele sabia que essa mulher que ele tocou é pecadora. Como é que ele tem esse poder se ele não sabe disso? Porque se ele soubesse, ele não estava aceitando essa mulher fazer esse papel ridículo com ele. 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Jesus, antes o fariseu não tinha falado nada, mas Jesus, pelo seu poder, falou, leu no pensamento do fariseu e disse para ele, Simão, era o nome desse fariseu, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize a mestra. Aí Jesus passa a fazer uma parábola para ele, uma metáfora para ele, e diz assim, certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. O credor perdoou a ambos os devedores, tanto que devia 500 quanto devia 50. Qual deles, portanto, o amará mais? Qual foi mais agraciado? Qual que recebeu o maior perdão da dívida? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou, quer dizer, o que devia 500, replicou Jesus, julgaste bem. 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, veja essa mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Olha que Jesus falou com Simão. Simão, você julgou até bem, o senhor foi inteligente, você respondeu que quem recebeu o perdão da dívida maior deve amar aquele que o perdoou. Mas essa mulher, ela não me devia nada. Ela nem me conhece, eu nem a conheço. Entretanto, essa mulher, eu entrei na sua casa e não me deu nem água para lavar os pés. Quer dizer, você está dizendo que você está me fazendo um favor, está me convidando para entrar na sua casa, que a sua casa é muito importante, que você é muito importante, então você está me fazendo um agrado de me convidar para entrar na sua casa. Olha a diferença. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus próprios cabelos. Olha a diferença da humildade dessa mulher. Sabe por quê?
que essa mulher tinha reconhecimento dos pecados dela e arrependimento dos ter cometido. Olha que diferença. 45. Não me desse o ósculo, que na tradição judaica é comum saudar homem ou mulher com beijo, com ósculo. Ósculo de beijo no rosto. Não me desse o ósculo, que é a tradição judaica. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Olha a diferença dessa mulher com vocês, irmão. Você é um arrogante, um prepotente. Essa mulher humilde, amorosa, arrependida. Não me ungisse a cabeça, também era uma tradição de ungir a cabeça de quem o visita para dar boas-vindas. Não me ungisse a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, Jesus disse para o Simão, o fariseu, por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, disse a mulher, disse a ela, perdoados são os teus pecados. Porque o pecado é perdoado, não é pelo confessar, é pelo arrepender. Confessar pecado, todo mundo confessa todo dia. Me desculpe, fiz isso. A questão é arrepender dos pecados. E quem arrepende dos pecados, dificilmente os repete, os comete novamente. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa, com Jesus, começaram a dizer entre si, mais arrogância, quem é este que até perdoa pecado? Quem é ele? Ele também passa no nosso coração. Às vezes nós não falamos, mas pensamos e sentimos. Quem é este que até perdoa pecado? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha, deixando uma mensagem muito boa aqui, dizendo o seguinte, que confessar pecado é simples. Eu não confesso pecado todo. Felizmente eu fiz isso, a carne é fraca, não sei o quê, Isso não altera, não. O que altera é o arrependimento do pecado cometido. E o arrependimento não quer dizer, eu me arrependo muito, mas continua com o pecado. Continua no pecado. Então, o Evangelho ensina isso. Nós não vamos ver Jesus condenar ninguém por nada. Eu não condeno ninguém por nada. Faça da sua vida o que você quiser, a vida é sua. Jesus não proíbe adulterar, não proíbe roubar, não proíbe matar, não proíbe fumar maconha, fumar cocaína, fazer isso, fazer aquilo. Ele não proíbe absolutamente nada, nada. Jesus ensina a andar segundo o ensinamento dele. Sermão do Monte, capítulos de Mateus 5, 6 e 7. É o ensinamento de Jesus. Esse ensinamento de Jesus, não adianta saber esse ensinamento. Capítulo 5, versículo
13, versículo capítulo 6, versículo 8, capítulo 7, versículo 9, não vale absolutamente nada. O que vale é praticar os ensinamentos inseridos no Sermão do Monte. Isso é que é importante. Isso é que é necessário. É viver segundo os ensinamentos. Isso aqui é a questão. Mas, eu fiz uma pesquisa a respeito desse texto, e esse texto traz uma outra informação muito interessante para nós, porque diz assim: a mulher pecadora, verso 36 ao 50, cada evangelista relata o caso de uma mulher que ungiu os pés de Jesus. Mas o caso que Lucas conta não é o mesmo que os outros. Mateus, Marcos e João contam o caso de Maria. Olha, está dizendo que vários casos de mulher chorar, beijar os pés de Jesus, enxugar os pés com o cabelo, ungir com ele. Tem vários casos dessa natureza. Por que tem vários casos dessa natureza? Porque isso é uma cultura, é cultural, isso é comum lá. Mas eles contam, então, casos diferentes. O caso dessa mulher que nós acabamos de contar e outras situações bem parecidas. Então diz assim: Mateus, Marcos e João contam o caso de Maria e a localidade é Betânia. Lucas, esse que nós acabamos de ver agora, fala de uma mulher pecadora, sem mencionar-lhe o nome, e a localidade é Naim. Não é em Betânia, é em Naim, é outro caso. Aí, nós vamos entender o caso, esse caso de Naim, o caso relatado por Lucas 7, 36 a 50, diz assim: uma circunstância curiosa é que em ambos os casos o dono da casa se chamava Simão. Tanto o caso de Betânia quanto o caso de Naim, o fariseu chamava Simão. Olha, prestem atenção, para não ficar conjecturando, pensando que, uma circunstância curiosa é que em ambos os casos o dono da casa se chamava Simão. É curioso. O doutor Scrooge nota as seguintes características da mulher anônima, dessa mulher de cujo Lucas está contando o caso. É esse que nós acabamos de ouvir agora. Primeiro, o seu reconhecimento de culpa. Ela reconheceu que era uma pecadora, culpada. 2, seu exercício de fé. Ela que necessitava alívio para a sua consciência. Ela está com um problema muito forte de consciência pelo pecado dela. Ela cria que podia alcançá-lo em Jesus. Ela cria que ela podia libertar dessa consciência pesada, desse problema que a afligia em Jesus. Por isso que ela foi a Jesus. 3, sua certeza de perdão. Ela tinha certeza que Jesus a perdoava. Não foram as lágrimas, não foram as lágrimas que lavaram os seus pecados, mas o amor de Jesus. Simbolismo não vale absolutamente nada. É o amor de Jesus, não é o fato dela ir lá e beijar os pés de Jesus, derramar lágrimas. Isso absolutamente não altera
mas é o arrependimento dela, sincero, e o amor de Jesus. Sua experiência de purificação, coisa que sempre acompanha o perdão, ela se sentiu pura, pura. Seu sentimento de amor, que necessariamente acompanha aquela experiência, o alívio no coração, o poder do Espírito Santo aliviando. Sua expressão de gratidão, ela deu seu precioso unguento. 7. Sua necessidade de serviço, ela precisava fazer algo para quem lhe fizera tudo. Ela queria demonstrar aquela situação dela. Ela foi ridicularizada, ela só não foi expulsa daquele ambiente ali pela presença de Jesus. 8. Sua herança de paz, ela saiu dali e levantou em paz, transformada. Meus irmãos, enquanto alguma coisa nos condena, nós ainda não chegamos ao arrependimento. Porque quando nós chegamos ao arrependimento, o sangue de Jesus nos purifica de todo o mal, o Espírito Santo unge. Enquanto permanecer dúvida, medo, preocupação, não está liberto. Não está liberto. Jesus lhe disse: vai-te em paz. E foi nessa esfera que, desde então, viveu. Ela, desde que ela recebeu, vai-te em paz, ela recebeu essa paz e viveu nessa paz. Nosso amor é a prova, mas não o motivo do nosso perdão. O nosso amor é a prova, mas não é o motivo do perdão. O perdão é de Jesus. Não existe perdão sem arrependimento. Não existe perdão sem arrependimento. Quem arrependeu não permanece naquilo que o incomoda. Esse versículo deve ser traduzido: ela muito amará. Ela muito amará. Daí para frente ela está amando. Não está se contando para todo mundo o grande feito dela, não. Ela passa a amar as pessoas. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra que ela precisa ser muito bem pensada. Uma coisa que nós precisamos de entender, que a nossa experiência com Jesus é pessoal, ela é individual. Se existe em nós alguma necessidade para entender o propósito de Jesus na nossa vida, se não está existindo a paz, o refrigério, o sustento, a nova visão de vida, um novo entendimento de vida, está precisando de entrega. Tem que se entregar. Tem que se entregar. De maneiras que fica essa palavra para a nossa meditação, para nós pensar, para nós falar conosco mesmo. Nós precisamos de entender que o Evangelho é essencialmente espiritual. O Evangelho não existe intermediário. Não existe intermediário de igreja, de pastor, de rezador, de irmão, de ancião, absolutamente nada. A
comunhão entre a própria pessoa e o Senhor. E qual é a resposta? É a vida em paz, a vida transformada, é uma vida diferente, é a vida que nós acabamos de dizer, vai-te em paz. Saia do coração todo rancor, toda mágoa. Amarás. Está dizendo aqui, o que o verso diz aqui? Esse versículo deve ser traduzido, esse versículo é 47, diz: nosso amor é a prova, mas não o motivo do nosso perdão. Verso 47. Esse versículo deve ser traduzido: ela muito amará. Amará. Nós temos que sentir o amor no nosso coração. O amor no nosso coração não é estar de acordo com tudo que a pessoa fala, com tudo que a pessoa pensa, mas é respeitar a pessoa do jeito que ela é. Deixa Deus tratar com ela. Deus trata com a pessoa. Deixa por conta de Deus. Amar a pessoa não é corrigir a pessoa, não é falar a verdade com a pessoa. Deixa ela quebrar a cabeça do jeito que ela quiser. Deixa o assunto dela com Jesus, ela com Jesus. Isso aqui é amar. Amar é quando nós estamos dando palpite, dando opinião. Isso não é amor. Isso é ingerir na vida dos outros. Fica essa palavra para a minha, para a nossa meditação. Porque é isso que nós precisamos de aprender a caminhar segundo os ensinamentos de Jesus. Sermão do Monte, capítulo de Mateus 5, 6 e 7. Amém?